Olá, eu sou Camila, Eu sou David, do blog. Like Chile. É isso aí. Sejam muito bem-vindos a mais uma live onde a gente vai falar como que é o mês de maio aqui no Chile. Lembre-se que você pode acompanhar a gente em todas as nossas redes sociais fazendo o @LikeChile, como por exemplo aí no nosso Instagram, e também você pode cadastrar nosso newsletter, onde receberá informações, e também fazer parte aqui de nossa turma aqui no nosso canal de YouTube, e com certeza onde você vai encontrar todas as informações bem redondinhas é aí no nosso blog likechile.com. Não podemos esquecer do nosso grupo de Telegram, um grupo que você pode trocar dicas com outros viajantes, pessoas que já viajaram, estão viajando aqui para o Chile, mas também trocar dicas com a gente. Como que faz para participar? É super fácil, veja, tá vendo esse código QR que está aparecendo aí? É super fácil, você escaneia esse código QR e você vai ser encaminhado para fazer parte desta linda fraternidade chamada o Like Chile no Telegram. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre maio. A gente tem, todo mês a gente vem aqui para contar, fazer um resumo de como é a viagem em maio aqui no Chile. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre as regras para viajar para o país, se mudou alguma coisa, se não, como é o clima, neve, será que vai ter neve esse mês? Feriados também, temos feriado. Será o que vai abrir, o que vai fechar? A gente já vai falar. E os melhores passeios e eventos para este mês. Lembrando que este vídeo é um oferecimento do nosso parceiro Caçabueras. Eu vou deixar aqui para vocês verem, mas antes aqui de colocar o Davi. E vamos lá, Caçabueras? Sim, Caçabueras. Galera, se você quer descobrir um dos melhores segredos guardados aqui da cidade de Santiago, o Hotel Boutique Caçabueras é um verdadeiro oásis no centro da cidade. Estrategicamente localizado no bairro Lastarria, está rodeado de arquitetura clássica lindíssima, perto de centros culturais, renomados restaurantes e os mais visitados pontos turísticos. O hotel é uma mansão que pertence a uma das famílias mais ricas do Chile e hoje pode ser aproveitado por você. Este é um hotel diferenciado, cada quarto diferente um do outro, desenhado para te oferecer uma experiência única. Poderá curtir o café da manhã num aconchegante salão ou, se você preferir, aproveitar uma linda vista do jardim interior com uma bela piscina. Te convidamos a desfrutar o melhor do centro da cidade num exclusivo oásis, ideal para uma viagem inesquecível. Temos uma grande surpresa para você. Entre em contato pelo WhatsApp e obtenha um 15% de desconto com o código promocional Chile 2023, reservando diretamente com eles. Anota, mais 569 4597 8816. Repetindo, mais 569 4597 8816. Caçabueras Hotel Boutique, um oásis no centro de Santiago. É bom a gente agradecer o Caçabueras que está aqui com a gente. Deixa eu voltar aqui para mim. Se você quiser, então, vou deixar aqui, deixa eu tirar. Vou deixar aqui o código, caso vocês queiram entrar em contato com eles para conseguir o 15% de desconto. E sempre falar muito obrigada ao pessoal do Caçabueras, que logo a gente vai para... A gente já foi várias vezes para fazer vídeo, essas coisas, mas a gente quer mostrar para vocês como é se hospedar num oásis aqui no centro de Santiago. Fiquem de olho nos nossos E um bairro tão stories. lindo como o bairro Lastarria. É isso aí. Bom, mas vamos começar com a nossa live. Como eu já adiantei, a gente vai falar sobre o mês de maio. Então, vamos começar falando sobre as regras para viajar para o Chile. E aí não tivemos nenhuma mudança do mês passado. Então, a gente continua tendo documentos para quem é vacinado, para quem não é vacinado e também para quem é menor de 18 anos. Lembrando, turista vacinado é aquele que tem o esquema de vacinação completo, que neste momento são 2 doses ou dose única. Então, se você tem as 2 doses ou a vacina, que era a dose única, você já é considerado um turista vacinado. E turistas vacinados têm que ter RG ou passaporte, a certidão de vacina, o comprovante de disponibilidade financeira e o formulário de imigração. Já turistas não vacinados, ou seja, aqueles que não tomaram vacina ou, no caso de 2 doses, só tomou uma delas, neste caso tem que viajar com RG ou passaporte, PCR negativo, comprovante de disponibilidade financeira e formulário de imigração.
Os menores de 18 anos só precisam de RG ou passaporte e tanto quando a gente fala do comprovante de disponibilidade financeira como o formulário de imigração, eles entram como dependentes do adulto que o acompanha. Ah, Camila, você falou muito rápido, não entendi nada. Eu também não. Então vamos lá. Se você é vacinado, né, quando a gente fala que você tem que ter o RG, a certidão de vacina, qual é a certidão de vacina que a gente te sugere? A do Conexus, que é a certidão de vacina que o Ministério da Saúde chileno já está acostumado, inclusive tem a versão em espanhol, tudo com QR Code para facilitar, tá? Então a gente sugere que você utilize essa certidão. Se você não sabe como que é essa certidão ou como tirar essa certidão, aí a gente tem um passo a passo para você ver aí no aplicativo, inclusive do Conexus. É só escanear novamente, escaneia esse código QR que está aparecendo aí, que você vai ser encaminhado a esse post em específico. Agora, se você fala, poxa, não conseguimos escanear nesse momento, não se preocupe, a gente vai colocar na minutagem, ou você pode entrar diretamente no nosso blog likechile.com e escreve aí no blog... Esse é um vídeo aqui do canal do YouTube. Ah, tá bom. Bom, tá? Mas no passo a passo você vai ver do que a gente está falando. É isso aí. Agora, se você não é vacinado, né, você vai precisar do PCR negativo. E qual PCR negativo? Não serve aquele teste rápido, tem que ser aquele do cotonetão no nariz, com 48 horas máximo de antecedência, tá? Aí você fala, não, mas aí você me falou de disponibilidade financeira, o que é isso? Bom, desde janeiro, os turistas que entram no país devem comprovar que tem $46 diários para gastos diários por pessoa para se bancar aqui no Chile. Você pode comprovar isso com dinheiro vivo, com extrato bancário, com limite de cartão de crédito, o que você tiver aí de comprovante para falar assim, olha, eu tenho dinheirinho para ficar o meu período de férias. Ou seja, se você vai ficar 10 dias, são $46 por pessoa por dia. Ou seja, $460 por dia, no exemplo de 10 dias, por pessoa. Inclusive o menor, você tem que considerar, até porque o menor come, dorme, faz e outras passeio, coisas, e né? outras coisas. A gente sabe muito bem com o nosso filho. E quem fiscaliza isso? Bom, neste caso é a PDI. Na hora que você chega aqui no Chile, você vai passar pela PDI, a nossa Polícia Federal, naquela cabininha para mostrar o seu RG, o seu passaporte. Ele também pode te pedir a disponibilidade, o documento que comprova que você tem este dinheiro. Já vamos falar um pouquinho mais sobre essas coisas. Aqui a gente está ainda falando da regra, né? E a gente já vai falar um pouco mais na frente o que está acontecendo de verdade. É bom a gente também comentar que o seguro viagem é um documento opcional. Você não precisa ter um seguro viagem para entrar no Chile, mas conta pro pessoal por que é importante ter um seguro viagem quando viaja aqui pro Chile. Galera, é muito, mas muito importante ter seguro viagem. Aqui no Chile a saúde é cara, seja pública ou privada, não tem nada de graça, entende? Então, assim, caso acontecer qualquer coisa, você vai pensar, poxa, vai ser um acidente. Não precisa ser algo tão grave assim. Pode ser, por exemplo, você precisa de uma receita médica para comprar algum tipo de remédio, de medicamento que só aqui no Chile pode vender. Bom, você vai precisar de uma receita feita por um médico chileno, ou um médico residente aqui no Chile. Por exemplo, eu passei mal do estômago, não me acostumei com a comida, fui fazer um passeio, peguei a altura, me senti com tontura, precisei de ir a um pronto-socorro. Bom, todas essas coisas se solucionam com um seguro viagem que eu te falo. Faça, não deixe como opcional. É opcional, mas nossa recomendação é fazer, porque você vai viajar protegido para um país onde a saúde é cara. E quer saber como se faz? Deixa eu só falar uma coisa que a gente mostra aí, ó, uma passadinha que a gente deu com o Lucas na urgência, que saiu aproximadamente aí R$290, né, se a gente foi 3 aí, né? Foram 3 horinhas, 3 horinhas, praticamente 3 horas esperando, né? Mas tudo bem, foi este o valor, e se hoje você faz uma cotação, você gasta bem menos no seguro viagem aí para uma semana com a cobertura
Covid, se você quiser, né? Que a gente orienta Sim. que seja também se é para comprar um seguro, se é para estar segurado, que esteja com tudo. E aí, sim, aí o que você estava falando, como que faz para... É muito fácil. A gente vem trabalhando há muitos anos com uma consolidadora de seguros de viagem. Ou seja, ela pega todos os seguros e te oferece aquele seguro que é próprio para você. Então, você vai falar qual é a sua idade, quanto tempo vai ficar, se você pratica ou não esportes radicais, o que seja, aí eles vão te oferecer esse produto. Como você faz para contratar? Muito fácil, por favor, escaneia esse código que está aparecendo aí, esse código QR, e também no nosso site, também quando você escreve aí no likechile.com, vai procurando seguro viagem, também aparece, então é super fácil. Se você ficou ainda com dúvidas, não se preocupe que na minutagem também aparece aí, quando estamos falando deste assunto, vai falar qual é o contato dessa consolidadora de seguros que com certeza, se você precisar, vai te ajudar muito bem. Atendimento em português, 24 horas. Bom, e aí o que a gente falou até agora, então, são as regras, né? O que está na lei, os documentos certinho que você vai ter que trazer na sua viagem. Agora, a questão é, o que acontece na prática chegando no Chile? Sim. Bom, chegando no Chile ainda existe testes aleatórios, né? Chegando tanto no aeroporto ou, na verdade, qualquer fronteira. Eu acabei de chegar da Argentina e passei pelos totem. E aí, graças a Deus, porque eu odeio fazer esse teste. Não, odeio. Aí, quando ia passando, ia falando com meu pai, que não mude de cor, que não mude de cor. Bom, na minha viagem desde a Argentina, que foi a semana passada, consegui passar sem problemas e ninguém de meu voo foi parado, né? Então, são mais ou menos 5% dos viajantes, tá? Independente se são chilenos ou estrangeiros, 5% dos viajantes são parados para fazer o teste, e aí você faz o teste e continua vida normal aqui no Chile. Sim. A única exceção é se dá positivo, aí sim você vai ter que fazer a quarentena. Então é ideal que, se você viaja para o Chile, se você está com alguns sintomas, faça antes o teste para ter certeza se está ou não, para não correr o risco aí de ficar quarentena no quarto de hotel. E esse teste, Camila, é um teste que é financiado pelo governo do Chile. Exatamente. Então você não precisa pagar, também sua viagem não vai ser interrompida. Por quê? Porque se você chega a dar positivo no negócio, você continua a sua viagem. Eu estava indo para La Serena, estava indo para a Patagônia, estava indo para o deserto de Atacama, você vai. Só que aí vai chegar um e-mail falando, você deu positivo e você tem que fazer essa quarentena. Certo? Então a quarentena é obrigatória para os casos de pessoas que deem positivo. Mas aí, voltando aos documentos, né? Lembra que eu falei que quem é vacinado precisa apresentar a certidão, né, de vacina. Quem não é vacinado tem que apresentar o PCR e, em ambos os casos, tem que apresentar essa disponibilidade financeira, né, que podem ser de várias formas. O que a gente tem visto é que, na prática, até hoje essa lei começou em janeiro, para vocês terem uma ideia, até hoje eu não soube de nenhum brasileiro que tenha sido parado para apresentar. Isso quer dizer que eu posso viajar sem nenhum documento? Não, isso não quer dizer. Quer dizer que, pelo menos para brasileiros, né, a gente sabe o porquê essa regra foi criada, né, até por uma questão aí de turistas que, na verdade, pessoas que entram como turista e depois ficam aqui legalmente. Então foi uma tentativa de travar esse tipo de atitude, mas de certa forma são algumas nacionalidades, né, para brasileiro não tem muito essa questão. Sim. Então, para brasileiros que a gente tem falado... mais que nacionalidades, porque tem a ver por onde você está entrando no país. Tá? Então, por exemplo, se você está entrando pela fronteira norte, terrestre, é bem mais provável que eles sim vão querer ter os documentos, porque é por aí que está entrando muita da migração irregular está entrando pelo norte. E normalmente a PDI, na hora que você vai passar, né, ele te pergunta o que você vai fazer, eles sabem com essa prévia consulta, vamos dizer assim, eles já entendem mais ou menos quem realmente está vindo como turista e quem não está vindo. Posso te falar, outro dia quando estava indo para a Argentina, tá? Um cara estava com 4 ou 5 celulares no bolso. Então ele passou pelo raio-x, aí o fiscal veio assim e disse, por
que você tá com 4 ou 5 celulares? Não, é que eu gosto de falar por telefone. Aí o fiscal pediu para ele desbloquear cada um dos telefones. Nossa. Então, presta atenção. Tudo bem, a gente, por exemplo, quando a gente viajamos com um monte de telefone, mas é porque, claro, a É que gente... a gente tem o meu celular, tem o celular do Davi, tem o celular do Lectile, eu tenho um celular meu que é do Brasil, então, né, Não, para as tem coisas do muita Brasil a gente coisa. tem. Mas assim, nessa entrevista, né, que não é uma entrevista, nessa passada pela PDI, eles vão fazer algum tipo de pergunta. Então, assim, quer dizer que você pode viajar sem algum tipo de comprovante, que você tem dinheiro, né, para essa disponibilidade financeira, como fala? Não, você tem que trazer. Sim. Pode ser que eles te peçam, mas assim, o que a gente tem visto é que normalmente não estão pedindo, mas é importante, de novo, frisar que é um documento, você precisa trazer você precisa saber que você precisa apresentar. Isso. Se a PDI não te pedir, bom para você, mas se te pedir você não tiver, você vai ser você pode ser impedido de entrar no país, tá? Porque são documentos obrigatórios, isso é lei. E falando de máscara, é bom a gente lembrar que no Chile a máscara não é obrigatória, exceto em hospitais ou centros de saúde, algo relacionado com saúde, tá? Sim. Bom, eu vou deixar aqui para vocês o nosso checklist que a gente tem já faz bastante tempo e eu acho que é bem interessante para quem está com uma certa dúvida sobre os documentos e tudo mais, porque neste lugar a gente vai atualizando a situação, tá? Mas também a gente coloca a explicação de uma forma lógica para você ir vendo os documentos de acordo a, como eu posso falar? Ordem de relevância. Ordem de relevância e ordem de urgência se você precisar retirar, né? Então, assim, eu preciso... hoje eu tenho que prestar atenção? O seu RG e passaporte, por exemplo, se eles estão válidos, se tá tudo ok. Porque se você precisar tirar o seu RG ou o seu passaporte uma semana antes da viagem, você vai ter aí um certo problema, vai né? Ter que suar. Então a gente coloca o checklist todos os documentos, mas em ordem de o que é melhor você prestar atenção antes do outro. Eu posso te falar que este checklist que criou a Camila é um checklist inteligente, porque você basta guardar esse código QR, que com esse, se por exemplo atualizou alguma coisa, é o mesmo código QR que vai te levar nessa atualização. É isso aí. Entende? Então sempre você vai estar com a última informação do que está valendo para esse minuto. Agora, é bem provável que as coisas não mudem. E se chegarem a mudar, também não vai ser uma mudança assim de uma hora para outra. Então não fica preocupado, poxa, estou viajando amanhã já não consigo viajar. Não. Normalmente quando se faz algum tipo de mudança nas exigências, eles colocam uma data. Será exigido a partir do dia X. Então, mas nossa recomendação, escaneie esse código QR. Lembre-se que esta live fica gravada. Tá? Então você vai ter essa live disponível durante todo o mês de março de maio, desculpa, para você viajar tranquilo. E se você esqueceu de alguma coisa, é só revisitar esta live que fica aqui no nosso canal de YouTube. É isso aí. E se você quer ficar por dentro do que está acontecendo, você também pode fazer parte do nosso grupo de Telegram, porque por lá, como tem bastante gente vindo para o Chile, você vai conseguir trocar aí a experiência, a dica com quem já passou pelo aeroporto, por exemplo, né? Então aí você vai perguntar, você foi fiscalizado, não foi fiscalizado? É uma forma da gente também ficar atualizado com o que de fato está acontecendo. Então participa do nosso grupo de Telegram, certo? Certíssimo. Bom, agora outro assunto que a gente sempre gosta de falar é sobre clima e neve. Principalmente agora neve, né? Que o pessoal já está começando a ficar, já tô com frio, a gente está com frio, a gente está agora, hoje é dia 18 de abril e já está esfriando, então muita gente já está querendo saber se vai ter neve em maio e a gente já vai para lá. Bom, primeiro vamos falar sobre o clima. A gente normalmente costuma trazer 3 locais, né, que a gente fala do Atacama, porque muita gente vai para Atacama, Santiago, porque muita gente fica em Santiago, mas também a gente gosta de colocar Punta Arenas como seria um representante aí da nossa Patagônia, mas um pouquinho mais ao sul, né, porque a Patagônia chilena é muito grande, essa Punta Arenas está na Patagônia Sul, para vocês terem uma ideia da diferença
de temperatura, né? Para você ver que às vezes se você vem para o Chile e fala assim, como que eu faço a mala? Aí é difícil a gente falar sem saber para qual cidade você vai. Mas para a gente ter uma ideia, no Atacama a gente tem aí uma mínima entre 0 e 8 graus, né? Dependendo do... Na cidade, né? Porque se você vai para... sim, nos passeios. Se você vai para os passeios aí que fica na cordilheira, e aí a gente está falando de temperatura, a gente não está falando de sensação térmica, que também isso pode, né? Pode dar uma diferença. Mas só para vocês terem uma ideia. Então, e a máxima pode chegar aí no máximo 25 graus. Para você ter uma ideia, se você está indo para Atacama, dependendo da cidade para onde você da onde você é, do Brasil também, para você saber se 25 graus para você é frio, é quente, aí estão as temperaturas. Já Santiago, também a gente vê aí uma diminuição da temperatura, já começa a ser mais obrigatório aí o casaquinho, principalmente no começo do dia e final do dia. Aí a gente tem máximas com 26 graus e a mínima pode chegar a 1 grau, tá? E em Punta Arenas, aí quando a gente fala da Patagônia Sul, muito mais frio. A sensação térmica também é muito mais gelada, e a gente está falando de máximas de 11 graus, ou seja, a gente quando morava no sul, não sei se vocês sabem que a gente já morou em Pucón, Porto Varas, Chiloé, às vezes a nossa mínima, por exemplo, em Chiloé era nossa máxima, em Chiloé era 11 graus, e aqui em Santiago a mínima era 11 graus. Então, às vezes eu falava assim, nossa, essa é a nossa máxima e lá em Santiago é a mínima, né? Então, assim, como nossa, lá vai chegar aos 20 e tanto e aqui a gente tá com 11 graus e a gente tá feliz que tá 11 graus, né? Porque no sul é muito mais gelado. Sim. E aqui eu quero mostrar para vocês, ó, a diferença aqui, estamos falando de Atacama, como no dia 1º de maio, aí em vermelho, 1º de maio vai estar por volta dos 23 graus e dia 31 de maio por volta de 21 graus a máxima. E a mínima a gente está falando de 5 graus e 3 graus, para vocês verem como no mês, né, a gente tem aí uma diminuição na temperatura. O mesmo acontece com Santiago, um pouco mais radical, vamos dizer assim, porque a gente pode começar o mês com 21 graus, mas já no final do mês a máxima pode ser 17, né? Ou seja, a gente está falando de 7 graus. Sim, de diferença, 8 graus, não, até mais, né? Faz 7, 19, 20, 21, 4 graus de diferença no mês, mas também a gente está falando da mínima ser aí na base dos 5 graus. Lembrando, a gente está falando da cidade de Santiago, porque quando a gente fala de cordilheira ou para parte do litoral é muito mais frio e a sensação térmica. Você hoje postou como que estava a temperatura lá em Valle Nevado. Hoje a gente amanheceu com 10, 11 graus aqui na cidade, se não me engano. Sim. Tá? Mas lá em Valle Nevado estava 0 graus. Estava 1 grau, se não me engano. 1 grau. Então é diferente, lá é muito mais gelado, na cordilheira é muito mais gelado. E aí a gente vê o que todo mundo quer, que é um aumento aí das possibilidades de precipitação, que a gente fala aqui de chuva, né? Então a gente sai de 10% e sobe um 18%, lógico, a gente está falando de uma possibilidade, né? E o que quer dizer isso, Camila? Quer dizer que a gente já entra em maio, a gente já entra em possível chuva e com temperaturas baixas, existe aí a possibilidade de já se casar as duas coisas de começar a nevar. Então, a gente já vai falar um pouquinho sobre o passeio lá um pouco mais no final da nossa live, mas é para vocês verem a importância de ficarem ligados no que está acontecendo aqui na cidade, principalmente no nosso Instagram. Exatamente. Para saber que passeio fazer. A gente já vai falar um pouquinho sobre isso. E aí, quando a gente fala de Punta Arenas, já também na Patagônia, a temperatura também cai bastante e lá a chuva é praticamente mais... Faz parte. Faz parte, bem frequente. Quando você vai para a Patagônia, principalmente nesses meses que são de outono, mais no inverno, tá? O clima na Patagônia é um clima que você pode pegar as 4 estações do ano assim, fácil, no mesmo dia. Entendeu? Fácil, as 4 estações no mesmo dia, inclusive várias vezes. Porque é um clima muito louco. Estamos aí perto da Antártica, muito vento.
realmente aí você muda tem que... toda hora o clima, né? Muda isso é normal. Se para ir para Patagônia você precisa ir com uma mala com um pouquinho de tudo. E falando em mala, se você está vindo para Santiago, a gente tem um post que a gente fala sobre Santiago em maio, e também a gente tem um post do Atacama em maio, e dentro desses posts a gente tem um checklist também da sua mala. Então, como fazer a mala. Como fazer a mala. Se você está vindo para Santiago e também para o Atacama, você pode juntar as duas informações para saber, porque não é a mesma roupa que você tem que trazer, tá? Tem muita coisa que coincide, mas sempre tem um detalhe. Sim. No Atacama, principalmente. E se você está indo para o sul, o importante é sempre pensar que chove muito mais, ou seja, na sua mala tem que ter algum tipo de roupa impermeável, tanto blusa como calça e sapato também, tá? Se você, como eu comentei, quer ficar de olho, principalmente em relação ao clima, você pode seguir a gente no nosso Instagram. Praticamente todos os dias a gente mostra aqui a nossa vista e a gente fala um pouquinho sobre o clima. De segunda-feira eu tento trazer um pouco a questão da semana, né? Clima da semana. Segunda-feira já falar como que vai ser durante a semana, mas todos os dias a gente tenta mostrar para vocês verem, né? Se tá nublado, se tá sol, porque também faz diferença. Hoje o Davi fez um story falando exatamente isso, como ele tava com um casaco quando tava na rua, isso. Mas na sombra, porque quando vai pro sol, tira o casaco. Então vai pra sombra, põe o casaco. O sol aqui faz diferença, né? Quando você está no sol, tira a calor, faz mas muita diferença. Você não vai acreditar o que é escolher o lado certo da rua. Qual vai me levar no caminho do Senhor? Vai ser pelo lado do sol, você vai estar quentinho, o sol vai estar aí te queimando, ou se você vai pelo lado da sombra, você vai com certeza bem... É muito divertido. Não sei se acontece. Bom, eu morei em São Paulo vários anos, quando morava com a Camila lá em São Paulo, e eu não me lembro de ter sentido tanta diferença de passar em um quarteirão, fazer a diferença entre qual lado da rua era melhor para mim. Isso é muito Chile, Chile. Vamos falar um pouquinho também de feriados, porque este mês é um mês com feriados, né? Bastante. Vocês sabem que aí no Brasil a gente também tem o Dia do Trabalho, como tem aqui no Chile, na mesma data, dia 1º, mas este ano a gente também tem eleição no dia 7, que é um feriado irrenunciável também, além de Dia das Glórias Navais. Mas antes de começar, no Chile é importante que vocês saibam que existem 2 tipos de feriados. Existe o feriado irrenunciável e o feriado normal. Eu queria que você comentasse com o pessoal qual é a diferença do feriado irrenunciável ou feriado normal. Facilitando, feriado irrenunciável, o comércio fica fechado. Aí você entra por lei, né? Por lei. Aí shopping fica fechado, supermercados e por aí vai. Sempre vai ter algum tipo de lojinha que vai estar aberto, mas que são atendidas por seus próprios donos, ou alguns postos de alguma farmácia que esteja à disposição, mas assim, o comércio em geral é fechado. Tá? Então você tem que se planejar com um dia de antecedência. Eu cheguei no mesmo dia, bom, aí você vai ter que se virar, procurar algum tipo de, não sei se falar restaurante, porque também vai estar fechado. E o feriado normal é quando a empresa decide se vai abrir ou não. Exatamente. Então, o que é bom do feriado irrenunciável? Que você sabe que vai estar fechado. Então você vai ter que se programar para falar, se eu chego um dia antes, então eu vou no supermercado, já faço algumas compras. Normalmente no feriado irrenunciável o que costuma abrir é a parte de restaurante, isso costuma abrir, mas todo o restante costuma estar fechado, né? Mas já no feriado normal, que a gente chama, aí você vai depender de ficar olhando cada coisa que você quer ir para ver se está aberto ou se está fechado. Então, de certa forma, o feriado irrenunciável facilita no fato de você saber que vai estar fechado. E este mês temos 2 feriados irrenunciáveis. Um é o Dia do Trabalhador, né, que é o mesmo aí no Brasil, e no dia 7 a gente tem as eleições, ou seja, dia 1º, dia 7, você tem que considerar
o feriado todo vai estar fechado, o comércio todo vai estar fechado, como o Davi falou. Supermercado, shopping, casa de câmbio, loja. Mas Camila, o que eu faço neste dia? O que você faz, Na Camila? minha opinião, você teria que entrar em contato com as agências parceiras, que a gente já vai falar sobre elas, para ver se vai ter algum passeio neste dia. E faça o passeio neste dia. Algumas agências, principalmente as agências que os trabalhadores são chilenos, né? Assim, normalmente a gente trabalha com agências que são de brasileiros, né? Que tem atendimento, então eles já estão acostumados mais com feriado. O turismo acontece normalmente, muita gente viaja nos feriados, né? Então, normalmente aí tem algumas empresas que trabalham, mas outras que não trabalham, tá? Aí também já é uma questão pessoal de cada empresa. Então, assim, se você vem no dia 1º ou no dia 7, o ideal, na minha opinião, é que você veja com as nossas parceiras se vai ter algum passeio e faça um passeio neste dia, para sair de Santiago. Porque se você ficar em Santiago, você corre o risco de não conseguir fazer muita coisa porque vai estar tudo fechado. Já no dia 21, que são Glórias Navais, é um feriado normal que normalmente fica todo aberto. Porque eu falo normalmente porque nos outros anos nada fechou muito em relação, né? A gente não tem muita... Fique tranquilo. Mas, como eu comentei, já que cada empresa toma a sua decisão, pode acontecer de uma ou outra coisa fechar, né? Posso falar? Se você, como diz aí o logo do Like Chile, se você está vendo o logo do Like Chile e chega aí e diz, diz o quê? Vinhos. Então aí você pensou, vinho, vinícola, interessante visitar. Nos feriados irrenunciáveis é importante você já se programar, se você queria ir nessas datas para uma vinícola, já se programar com nossas agências parceiras para saber se a vinícola que você estava pensando visitar vai estar aberta ou não. Algumas vezes sim estão abertas, outras vezes não. Então por isso é importante você ir se planejando, porque olha, estamos pertíssimo já desses dois feriados. 1º de maio, 5 de maio, já estamos bem próximos, 7 de maio, não é? Então estamos muito próximos dessas datas, então nosso convite é vai vendo quais são os passeios que você vai conseguir fazer nessas datas se você vem na primeira semana de maio. Eu acho que dia 7 vai ser um pouquinho mais complicado até do que dia 1º, porque dia 7, como é eleição, as pessoas elas têm que estar... a ideia do feriado é que você tenha tempo para ir votar. Essa é a ideia, né? É um feriado irrenunciável porque as pessoas não precisam trabalhar e vão ter tempo para votar. E aqui no Chile o voto é obrigatório. Exatamente. Então neste caso não temos muito o que fugir. Mas aí já falamos um pouquinho sobre isso, mas lá no grupo de Telegram a gente pode, mais perto dos feriados, falar um pouquinho para vocês como que tá a cidade, o que a gente ficou sabendo que vai abrir ou vai fechar, no caso do feriado normal, para ir atualizando vocês, tá bom? Isso, então para participar no nosso grupo de Telegram é muito fácil. Novamente, escaneia esse código QR. Desculpa. Esse não, esse sim, tá? Esse que eu estou fazendo assim, só que aí estava com cabelo, agora não, tá vendo? Mas aí você vai encontrar a experiência das pessoas que estão planejando sua viagem igual que você, pessoas que já estão aqui no Chile, então estão compartilhando as dicas, o que dá para fazer, os restaurantes que visitaram, quais compras estão valendo a pena, se vale comprar tênis, se vale comprar vinhos. Vinhos sim, com certeza. Aliás, logo vou te falar uma coisa que você vai se interessar por vinhos. Mas também coisas como está mais ou menos o custo de alimentação, um passeio já falamos que você vai encontrar aí com nossas agências parceiras, e também você vai ter a experiência dos viajantes que já foram embora, mas que ficam com essa saudade e com essa vontade de querer compartilhar como foi sua experiência. Então, nós te convidamos a fazer parte do grupo do Telegram, porque é informação 24 horas, tempo real. São os próprios viajantes e a gente também que está participando aí nesse grupo do Telegram, alimentando. É como massa madre, né? Vai alimentando, vai crescendo o bolo, e aí você vai ficar com informações atualizadas e também se sentindo acompanhado na viagem. Se você está viajando sozinho, se sente ainda mais protegido. Se você está viajando com a família, você se sente também protegido, também informado, porque você vai estar aí passando as informações para o resto da família, para os amigos. Tá isso aqui, isso aqui. Sabe o que é legal? Que você pode, estando no grupo, surgiu alguma dúvida estando aqui no Chile.
manda no grupo. Você não vai precisar pesquisar no Google, não vai precisar procurar no nosso blog. Você vai perguntar lá no grupo e a gente vai conseguir te responder. Mesmo que seja com um link de um post para se aprofundar, algo nesse sentido, mas também com experiência. Às vezes você quer saber, por exemplo, perdi meu documento. Ou o que aconteceu no grupo no feriado passado. Vai ter a troca de guardas? Por exemplo, a gente passeio comenta por lá. lindo para fazer. Então, é importante até você estar no grupo para, chegando aqui, você, se precisar, já sabe com quem contar. E também, e também compartilhar sua experiência, também, porque isso é super importante. Quando você troca ideias com as pessoas do grupo, você fica... você é muito importante para nosso grupo do Telegram, porque você que está compartilhando sua experiência, que melhor que você transmitir o que você está vivendo, compartilhar suas fotos, as dicas que você pegou, as sensações que você teve visitando qualquer das cidades lindas que tem este país para te oferecer. Agora sim, meu dedinho nervoso, agora sim. Melhores passeios, né? Então a gente já falou um pouquinho sobre clima, já falamos um pouquinho sobre neve, que pode aí ter ou não uma possibilidade, já que a gente começa a ver a temperatura baixando e a possibilidade de precipitação aumentando, ainda que maio não seja uma época de neve, existe já aquela possibilidade, né, por conta do clima, não podemos esquecer. Então, quais são os melhores passeios para fazer em Santiago? Como sempre, City Tour, sempre. Termas, eu acho que é uma das melhores épocas para ir na terma, porque já tá aquele friozinho, nada melhor que passar aquele friozinho na cordilheira, mas entrar numa água quentinha de uma terma. Totalmente diferente ir numa terma no verão, e uma terma já quando tá friozinho. Então, é excelente época. Também falamos de sunset, que normalmente são passeios ou na cordilheira, ou em uma vinícola, ou até mesmo na praia, que o final do tour você vê o pôr do sol. Então, que é maravilhoso. Em qualquer lugar que você for, você vai ver um pôr do sol lindíssimo. Parques também já estão muito bonitos. Os parques já são lindíssimos, mas no outono os parques estão... Parque Florestal, anota aí, Parque Florestal. Aí perto do bairro Las Tarras, onde ficam os hotéis parceiros da gente, você vai ver um parque lindíssimo, grande, assim, com todas as folhas douradas, marrons, romântico. Vou te convidar. Quem sabe para andar no parque. Eu adoro. A gente tem um reel sobre o que a gente gosta de fazer num domingo, que foi no Parque Florestal que a gente filmou, porque é lindíssimo. As ruas estão fechadas para bicicleta durante as 9 até as 14 horas. Então, para correr, para andar de bicicleta, é uma ótima pedida num domingo. E a cordilheira eu até deixei aí com destaque, porque a cordilheira, como eu falei, se você falar assim, vale a pena ir para Farellones, Vale Nevado, sem neve, eu acho que vai depender do seu estilo, mas é totalmente diferente você ir com neve, que é lindíssimo, e que você vai brincar na neve, você tem outros atrativos do que subir no Vale Nevado em Farellones sem neve, né? Então, totalmente diferente. Mas é sempre importante nessa época do ano deixar esse tour na manga. Porque se você vê que está muito frio e existe a possibilidade de chover, é uma grande, como eu posso dizer, eu arriscaria ir para a cordilheira para quem sabe ver nevar. Sim. Então aí a gente já começa porque ver nevar é um fenômeno não tão fácil, porque não é que todos os dias vai ter neve caindo do céu, não. Para isso acontecer tem que acontecer chuva, tem que acontecer frio. Nem no inverno você vê nevando todos os dias. Não é assim, não é frozen, não? São dias específicos em que... E outra coisa importante, aqui no Chile nós temos, principalmente aqui em Santiago, nossa capacidade de predecir o clima é muito certa. Ou seja, é bem provável que, se o meteorólogo está falando altas probabilidades de chuva acontecer, é bem provável que o negócio aconteça. Então, você, por isso,
Por isso que é tão importante você fazer parte do nosso grupo do Telegram, porque aí nós estamos atualizando, a gente está assistindo o jornal, então aí, o meteorólogo falou que ia ter neve, não ia ter neve, e nem sempre, e essa é uma dica, nem sempre o que diz o aplicativo aplica, entende? Porque é diferente, às vezes nós estamos vendo o aplicativo, chuva, não sei o que, acerta, pode até acertar na hora que começa a chuva, mas às vezes a quantidade não tem nada a ver com o que estava falando o aplicativo, e sim, as pessoas, os meteorólogos profissionais, eles acertam assim. Adoram meteorologia. Yeah. Inclusive, não sei se todo mundo sabe, mas depois do que seria o nosso jornal, né, o nosso noticiário, né, tem um programa que não está dentro do noticiário, está fora. É um programa sobre... Até só para vocês verem a importância, eles têm auspiciadores próprios. Tem comercial dentro do próprio programa. Então, assim, eles fazem... É um programa mesmo, ainda que sejam de alguns minutos, mas, inclusive em matinal, se fala sobre clima. No noticiário, como aí no Brasil, também se fala sobre o clima, mas depois do jornal também tem um especial falando em cada região, se vai chover, se não vai chover. É tanto assim que quando os meteorólogos por exemplo, de um canal X vai para outro, é noticiado todos os jornais. Foi o cara do tempo, foi para outro canal, blá, blá, blá. É muito importante. Então, para vocês... E muitos não são só leitores de clima, né? Não. Eles são profissionais mesmo, gente que fez faculdade, e então eles são responsáveis por esse programa, não é só um apresentador, né, do clima. Eles são entendedores. São meteorólogos profissionais. Na época quando chove, já começam a falar quantos milímetros vai chover, coisa que no Brasil eu nunca vi. Não, aqui manchete, tudo manchete, aí vai chover. Tá. Mas só para encerrar o negócio de cordilheira. A Camila falou das termas. As termas ficam na cordilheira. Sim. Certo? E os passeios de cordilheira, nessa época, você estava pensando, eu queria ir para Valle Nevado, Farellones, aí você fala, poxa, não vai ter neve, não vale a pena? Vou te dar uma. Portillo. Portillo vale muito a pena, porque está na cordilheira, tem uma lagoa maravilhosa, linda, linda para tirar fotos. Então, mesmo sem neve, é um espetáculo. E também está o teu Portillo, onde você vai poder ter uma cafeteria, aproveitar a cordilheira, porque realmente conhecer a cordilheira é um espetáculo. A Camila está levantando a mão igual que na escola. Não, é porque você falou de Portillo e falou da Laguna del Inca, e você vai ver que aí na lista não está Embalse y Eso. Tá? Porque muita gente fala Cajón del Maipo, confunde Cajón del Maipo com Embalse y Eso, com Termas Colina, porque Cajón del Maipo tem várias termas, não só Termas Colina, por isso que a gente coloca termas, né, no plural, porque são várias. Mas Embalse y Eso não está na lista porque neste período já a estrada está interditada para quem quer ir para o embalse. Então a alternativa, como o Davi falou, é Portillo, porque você tem uma linda lagoa, está na cordilheira, mas tem a estrutura de quem quer tomar um café com uma linda vista e tudo mais, certo? Só dica boa, Camila, só filé, só filé. Aqui é pensado, a gente pensou no mês, são as dicas para o mês de maio, tá? E aí a gente não pode esquecer da Atacama. Atacama é um pouco mais geral, porque Atacama vale a pena fazer todos os passeios, né? A gente inclusive recomenda, se você está pensando em ficar 3 dias no Atacama, melhor você ficar entre 7, quem sabe aí quer exagerar, fica 10 dias no Atacama. Como eu fiquei 10 dias exagerando. Exatamente, mas mesmo assim deixou de fazer alguns passeios, né? Não fez todos os passeios. Vários. Então assim, vale a pena pensar em ficar muitos dias, porque olha a quantidade de passeios que você tem para fazer por lá. Esse é o desde, tá? É o que a gente considera que são imperdíveis. E aí, 2 detalhes, o astronômico, você tem que ficar de olho se tem lua cheia, porque normalmente época de lua cheia não é um bom momento para fazer o astronômico. E o bike tour, que é um passeio lindíssimo, um dos passeios mais bonitos que eu acho que o Davi fez. Eu falei para ele, faça esse passeio porque parece ser muito bonito, mas eu deixo aí também em destaque porque não é um tour para você fazer no primeiro dia, é um tour para você fazer mais pro final e que você tenha um pouco mais de condicionamento físico, tá?
Atacama é um local de planejamento para fazer as atividades. Queres saber como se planejar? É muito fácil. No nosso blog, likechile.com, você vai encontrar um especial Atacama. Se você está indo para o deserto de Atacama, para o São Pedro de Atacama, você vai se deparar com todos os passeios que eu fiz, te contando quais são interessantes de fazer no primeiro dia e no decorrer dos dias. Se você vai ficar já na dúvida, por que isso, Davi? Por que tem passeios que dá para fazer no primeiro dia e daí para frente? Porque você vai estar enfrentado à altitude. Tá? Então o corpo se ressente muito e é um negócio químico, não é assim como não sou resistente, não. Tem um negócio de glóbulos blancos e glóbulos vermelhos que muda totalmente a quantidade de oxigênio que você vai ter em sua sangue, então você vai ficar meio tonto no primeiro dia, você precisa de uma adaptação, então tem passeios que se dá para fazer no primeiro dia e ir se adaptando, aclimatando à altitude. Então veja esse post no nosso site likechile.com, super fácil, de certo, e você vai chegar aí. E também estão todos os vídeos que a gente tem feito sobre os passeios. Então, se você está na dúvida e fala assim, eu queria fazer a Ruta dos Salares, ou queria fazer esse bike tour, como é que faz? Eu queria conhecer como eu tenho que me vestir, ou algo nesse sentido. Vestir, quanto tempo vai durar, se fica longe, se é um passeio de meio-dia, de dia inteiro. Então, se é melhor fazer no primeiro dia ou no último, tem tudo lá no blog. Tudo. E de novo, masticadinho. Tem no blog detalhado, bonitinho, o texto, mas também tem um vídeo para você ver como é o passeio, que eu acho que é o mais interessante se você está em dúvida. Eu faço Ruta dos Salários ou Pedras Rojas? Já te respondo, Pedras Rojas. Mas por quê? Porque eu vi o vídeo. Exatamente. Porque você consegue ver o que é realmente bonito, o que tem de legal. Então você consegue comparar 2 tours se você está indo em pouco tempo, você tem que escolher. Na minha opinião, o melhor é você ir com muito tempo para não ter que escolher e conseguir fazer todos. E aí eu te convido a conhecer os nossos parceiros. Neste código QR Code você consegue ver quais são esses parceiros, entrar em contato com eles e pedir uma cotação. Então, se você tá ficando aí de tal dia a tal dia, fala assim, eu vi vocês no blog do Like Chile, eu vou ficar de tal dia a tal dia. Você pode fazer um roteirinho para mim, ou se você já é uma pessoa que já viu todos os passeios no nosso blog, já sabe o que você quer fazer, fala assim, olha, eu quero fazer uma cotação para estes. Exatamente. Certo? Sim. Então, é uma forma de você nos ajudar também, porque aí o pessoal já sabe que você viu aqui no blog, mas também de você fazer passeios com empresas sérias. Sim, com empresas sérias, que é fundamental. E outra coisa, aí nesse código nesse código QR, você vai entrar em contato com nossas agências parceiras. Não só isso, eles são super profissionais, eles vão te dar um voucher com todas as informações, bonitinho, ordenado. Então, viaja com tranquilidade. E outra, muitas vezes você fala assim, eu quero fazer esse passeio, eles também vão te conseguir ordenar. Poxa, esse dia não dá para fazer esse passeio, mas dá para fazer esse outro. Então, assim você também vai se planejando. Por exemplo, eu queria tanto ir para São Pedro de Atacama, queria fazer todos os passeios. Aí a própria agência te vai falar assim, ok, para fazer todos os passeios, você vai precisar no mínimo X dias. Beleza? Então aí com isso você fica muito mais tranquilo para planejar super bem sua viagem para o Chile. Isso aí. E quero falar que a nossa agenda cultural está atualizada também. Se você é uma pessoa que vem com mais tempo, quer saber aí algum show, alguma expo, algum evento que esteja acontecendo, está aí na nossa agenda cultural. Também temos um QR Code, né, para você ir nesse post, mas eu gosto de lembrar o seguinte, esta agenda, né, cultural normalmente são de eventos muito grandes ou shows grandes que já têm uma certa antecedência. O chileno não tem costume de fazer coisas com muita antecedência. Então, por exemplo, às vezes uma feira do livro, a gente fica sabendo com uma semana antes. Algum tipo de, não sei, evento legal em Providência, aqui no centro, a gente fica sabendo com uma semana de antecedência. Então, a agenda cultural é super legal para quem quer ver se está tendo um show legal, algum evento legal, mas lá no nosso Instagram vocês vão ficar
por dentro de algum tipo de evento um pouco mais local ou alguma atividade mais local que você possa achar legal também de participar. Exatamente. Certo? Muito bem, muito bem. Bom, agora, se você quer viajar sabendo o que fazer de acordo com o seu estilo, de acordo com o seu orçamento, tirando todas as suas dúvidas, vir para o Chile, ou colocar o pezinho aqui no Chile, vai falar assim, parece que eu conheço esse lugar, parece que eu já sei tudo, já estive aqui, já sei tudo que eu tinha que saber. Por quê? Porque eu fiz o Like Chile Responde. Isso, se você querer contratar nossa consultoria, temos 2 produtos. O Like Chile Responde pelo e-mail, super fácil, você nos encaminha suas perguntas, nós mastigamos, entendemos e te respondemos. Quanto custa isso? R$75. Agora, eu gostaria de ter um bate-papo com vocês dois, com a Camila, com o Davi, para eu entender melhor minha viagem. Perfeito, a gente também tem esse serviço. Você nos encaminha suas perguntas, nós estudamos e marcamos um horário, 1 hora para falar com você. E nesse bate-papo, além de te responder todas as dúvidas que vocês nos encaminharam no começo, a gente vai entendendo melhor como é seu perfil e vamos a te dar dicas adicionais para você ter uma viagem redondinha. Eu te garanto, vão ser os melhores R$150 que você vai investir em uma consultoria de luxo. Além de, a Camila, depois, terminada a live, ela te entrega um documento com tudo o que foi falado. Então você não vai perder uma dica. Você vai se sentir tranquilo de ir perguntando, respondendo, não sei o quê. E depois você vai ficar com um documento que vai ser tua guia para estar aqui no Chile, com todas as informações que você vai precisar. Quer contratar esse serviço? Por favor, escaneia esse código QR ou também entra no nosso blog, likechile.com. É só procurar aí. Precisa de ajuda para viajar para o Chile? E você vai se encontrar com um passo a passo de como contratar esta consultoria que te garantimos. 12 anos de estrada aqui no Chile, muita coisa para saber, muita coisa para te compartilhar. E também, lógico, a gente já falou bastante do nosso grupo de Telegram, que é a cerejinha do bolo, para você se sentir acompanhado, trocar dicas também, tirar dúvidas aí, algumas dúvidas um pouco mais corriqueiras que você tenha. Se você precisar de ajuda, lá no grupo você vai conseguir ser ajudado também, certo? Sim, certíssimo. Bom, gente, essa foi uma live sem ser live. A gente chama de live porque não tem cortes, não é editado. Mas toda segunda-feira a gente tem a nossa live, inclusive com interação no chat, super chat, que é o nosso Tira Dúvidas. E de quinta-feira a gente sempre tem algum tipo de, ou um vídeo sobre algum lugar que a gente foi, algum lugar legal para mostrar para vocês, ou pelo menos como a gente tem feito até agora, uma vez por mês a gente fala sobre o mês que está chegando. Espero que tenha ajudado bastante vocês. Não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário, se você gostou, se você não gostou, alguma outra coisa que você queira saber do mês de maio ou de um próximo mês aí, pode deixar nos comentários que a gente vai ampliando essa live com mais informações, certo? E também siga as nossas redes sociais, porque sempre tem muita coisa legal por lá. Isso, eu vou te falar uma coisa. No nosso Instagram, a Camila está fazendo um conteúdo assim, fora de série. Fora de série, porque você vai ter reels, vai ter stories, sempre com muitas informações atualizadas. Então você já pode ir salvando esse conteúdo que você gostou, esse restaurante que a Camila publicou e você falou, eu quero ir, pum, vai guardando e você vai criando seu próprio roteiro em seu Instagram. Então é só @likechile e vai salvando e vai comentando se que você quer sair do comum, você quer fazer coisas diferentes, além do que é turístico, lógico, mas quer fazer outras coisas, conhecer um restaurante, por exemplo, que é super barato, mas tem uma vista para a Praça de Armas, só no Like Chile. Se você quer fazer um passeio, por exemplo, dentro da Laguna de Linca, você fica sabendo só no Like Chile. Se você quer fazer alguma coisa assim, totalmente diferente do que costumam vender nas agências ou para os brasileiros, só no Like Chile. Sim. Saia do convencional, vem pro Like Chile, é isso? Sim, exatamente. Porque esse é o melhor? É o melhor blog
do turismo do Chile para os brasileiros, feito com muito amor, com muito carinho, com gente que ama este país, porque somos isso, somos apaixonados por este país. E transmitimos esse amor porque é uma forma super natural, sai assim, aflora, floresce. Tem gente, por exemplo, que não sabe que Santiago Centro está cheio de palácios. Cheio de palácios. Cheio de palácios, passeios gratuitos, que você pode conhecer palácios lindíssimos, ninguém te conta, só no Lake Chile. Você gosta de tirar fotos instagramáveis? Me custa essa palavra. Você gosta? Você quer estar aí com um estilo charmoso, em locais que poucas pessoas conhecem? De verdade, né, gente? Esta não é que brincadeira. falam que isso ninguém fala, isso não é turístico e tá cheio de gente indo e tirando foto. Não, a gente tá falando de local que normalmente brasileiro não conhece. E tá do lado seu. Você passa por fora e nem percebe. Exatamente. Mas quando você está aqui no nosso Instagram do Lake Chile, você fala, poxa, minha vida foi totalmente diferenciada, pô. O que é segredo para os outros não vai ser segredo para você. É isso aí. É isso aí. Bom, então aproveito para te convidar para se inscrever nesse canal também. Deixa o like, deixa o comentário e a gente se vê numa próxima oportunidade aqui também no nosso canal do YouTube. É o canal mais lindo para fazer turismo aqui no Chile. Só para você brasileiro, só para você que gosta, vem para cá com a gente. Tchau, gente. Tchau. Até mais. Tchau.